Olá, o meu nome é Lara Tedesco Zumerli e eu sou a sua professora de Física por um dia. Hoje estudaremos o comportamento térmico dos gases. O estado gasoso é um dos 3 estados da matéria. Os gases não têm volume determinado e são quase todos invisíveis. Dessa forma, como vamos medi-los? O estudo dos gases se iniciou no século XVII, quando Torricelli mediu pela primeira vez a pressão atmosférica e deu uma explicação adequada a esse fenômeno. Foi a partir daí que diversos estudos foram desenvolvidos e, enfim, estabeleceram relações entre as grandezas macroscópicas do ar e, posteriormente, dos gases. Essas grandezas macroscópicas são aquelas que podem ser vistas a olho nu, medidas direta ou indiretamente. São elas temperatura, volume e pressão. Elas podem ser medidas utilizando equipamentos adequados, a temperatura por meio de um termômetro, o volume pelo recipiente em que o gás está contido e a pressão por um manômetro. Por volta de 1840, James Prescott Joule e Rudolf Clausius concluíram que a temperatura está relacionada à energia cinética dos átomos e moléculas de uma substância. No entanto, nessa época, a ideia do átomo ainda não era bem aceita, pois nunca o tinha observado. A teoria cinética dos gases é um conjunto de hipóteses para explicar as propriedades e as leis dos gases com base nas leis da mecânica de Newton. Vamos agora estudar cada uma dessas hipóteses. Hipótese 1. Todo gás é constituído de um número enorme de partículas. Aqui, partículas podem significar átomos ou moléculas. Vamos a um exemplo. 2 litros de um gás a temperatura de 300 Kelvin e a pressão de 1 vezes 10 a quinta Pascal possui o incrível número de 4,8 vezes 10 elevado a 22 partículas, isto é, 48 acompanhado de 21 zeros. Hipótese 2. A dimensão das partículas é desprezível em relação à distância média entre elas. Ou seja, o volume ocupado pelas moléculas de um gás em um recipiente é praticamente desprezível. Hipótese 3. As partículas movem-se continuamente em todas as direções. E é devido a esse movimento contínuo que os gases sempre ocupam todo o volume do recipiente em que ele está contido. Hipótese 4. Entre as partículas de um gás, só há interação quando elas colidem. Podemos pensar aqui que cada partícula seja como uma bola de sinuca, extremamente pequena e rígida. As colisões duram um intervalo de tempo desprezível em relação ao intervalo de tempo médio entre 2 colisões sucessivas. Hipótese 5. Todas as colisões entre as partículas de um gás ou entre as partículas e as paredes do recipiente são perfeitamente elásticas, ou seja, não há perda de energia e, portanto, a energia cinética total das partículas permanece constante, apenas a velocidade das partículas em particular que muda. A partir disso, é possível definir alguns conceitos. 1. Temperatura para um gás. A temperatura é uma grandeza cuja medida é diretamente proporcional à energia cinética das partículas desse gás. Isso significa que quanto maior a agitação das partículas, maior será a temperatura e vice-versa. 2. Pressão para um gás. Como visto em mecânica, toda colisão leva ao aparecimento de forças por causa da interação entre os corpos que colidem. São essas forças exercidas pelas partículas de um gás sobre as paredes e originam a pressão do gás. 3. Volume para um gás. O conceito de volume sempre está associado à porção do espaço ocupada. Desse modo, o volume ocupado por um gás é igual ao volume do recipiente que o contém. Essa é uma grande diferença dos gases quando comparados com líquidos. Por exemplo, 1 litro de água líquida sempre será 1 litro, independente de estar num copo, numa garrafa ou fluindo num rio. Já o gás muda seu volume para se adequar a cada recipiente. Se cada partícula de um gás contido em uma amostra for única, o que ocorre com gases nobres, constituídos por um único átomo, ou seja, monoatômicos, a única forma de energia dessa amostra é a energia cinética média das partículas que o compõem. Isso porque, não havendo ligações entre átomos, não há energia potencial elástica. A teoria cinética não prevê que partículas isoladas, como os átomos, possam girar, nem leva em conta a ação gravitacional sobre elas. Se a partícula tiver N átomos, a energia mecânica total será N vezes a energia cinética média. Como a temperatura é a medida da média das energias cinéticas das partículas de um gás,
pode-se concluir que para gases monoatômicos, a energia interna é diretamente proporcional à sua temperatura. Para gases com moléculas de mais de um átomo, essa conclusão não é mais válida, pois eles possuem uma energia agregada à rotação, outra à translação e outra para a vibração da molécula, o que torna o cálculo da energia interna desse gás mais complexo. Observe a seguinte simulação. Temos aqui um recipiente de volume V, onde está ligado a ele um manômetro, que mede a pressão, e um termômetro, que mede a temperatura. Vamos agora injetar gás dentro desse sistema. Observe que, a partir do momento que injetamos o gás, ele ocupa todo o volume do recipiente. Observe que o gás tem uma certa temperatura, que é dada pela energia cinética média das partículas, e uma certa pressão, que varia minimamente devido ao número de colisões com a parede do recipiente. Vamos agora aquecer um pouco esse gás. Note que a energia cinética das partículas começa a aumentar. Assim, a temperatura também aumenta. A pressão também aumenta, pois o número de colisões com a parede do recipiente também aumenta. Se injetarmos mais partículas a esse recipiente, vemos que a pressão aumenta. Isso pois o número de colisões com a parede do recipiente torna-se maior.